todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Leremos a partir do versículo 46, que diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, nós vemos a história de Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu, como está escrito no texto. Ou seja, o escritor fez questão de dizer que ele tinha uma história, que ele tinha uma descendência, que ele tinha um pai, que ele teve uma família. Mas nós não sabemos o que aconteceu para que ele chegasse a ficar à beira do caminho mendigando. Sabemos que naquele tempo aqueles que eram considerados deficientes eram postos para mendigar, até mesmo pela família. E o Império Romano dava capas dizendo: esse pobre miserável não pode trabalhar. Ou seja, ele tinha uma história, ele tinha uma descendência. Não sabemos se foi o pai, se foi a mãe, se foi o pai que colocou ele ali para mendigar, ou se simplesmente ele foi abandonado e o único recurso que ele tinha era mendigar. E muitas vezes na nossa vida, nós temos uma história, nós temos uma descendência. Nós sabemos dos nossos familiares, nós sabemos de onde viemos. E mesmo assim, muitas vezes estamos em situações difíceis, estamos em situações muitas vezes constrangedoras, que muitas vezes nos imaginamos: meu Deus, como isso aconteceu? Como chegou a esse ponto? Mas ele, vendo que Jesus vinha, ele tomou uma atitude. Ele não deixou se calar por aquilo que o mundo o identificava como pobre miserável. Ele não deixou se calar porque a sua descendência, porque o seu pai, porque a sua mãe o abandonaram ou o colocaram ali para mendigar, para passar por essa situação. Antes, ele dentro de si clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a nossa atitude hoje. Independente da situação que você esteja passando, ele estava cego, você pode estar enfermo, você pode estar desempregado, você pode estar com o coração ferido sentimentalmente, você pode estar afastado, você pode estar sozinho, isolado, muitas vezes sem amigo, sem ninguém para contar as suas dores, para pedir um conselho, sem ninguém para emprestar o ombro para você derramar as lágrimas, suas lágrimas. Mas uma coisa é: Jesus está disposto a te ouvir. Muitos estavam dizendo ali, repreendendo para que se calasse. Muitas adversidades vão tentar botar você para baixo para que você não se cale. Para que você se cale. Muitos vão dizer que não há jeito para a tua situação, então se cala, fica quieto. Muitos vão tentar impedir a bênção de chegar até você. Muitas vezes por inveja, muitas vezes por saber da tua capacidade, por se sentir inferior a ti. Mas uma coisa é: o clamor a Jesus na sua vida tem que estar vivo. Ele está vindo a ti, ele está ouvindo o teu clamor, ele está vendo a tua situação, mas você precisa falar. Você precisa clamar. A psicologia diz que muitas vezes a resposta está dentro de nós à medida que nós falamos, mas Jesus é antes da psicologia. Então você precisa falar. Você precisa se expressar. Você precisa dizer para Jesus: tem misericórdia de mim, olha a minha situação, olha como eu estou.
E a Bíblia vai dizer que ele lançou de si aquela capa. Tudo aquilo que o mundo identificava, tudo aquilo que Satanás identificava como pobre miserável, como um adúltero, como um desgraçado, como um viciado, como um sem futuro. Ele lançou isso de si a partir do momento que ele recebeu o chamado de Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Que eu tenha vista. Então Jesus diz hoje: o que queres que te faça? Responda para ele: Senhor, que eu tenha vista. Que eu veja o Senhor operar na minha vida, que eu veja o Senhor agir a meu favor, que eu veja o Senhor responder às minhas orações, que eu veja o Senhor me conduzir, que eu veja o Senhor me curar, que eu veja que o Senhor não me abandonou, não me deixou, mas clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era cego e não enxergava. Nós temos um personagem na Bíblia chamado Jó, que ele teve que perder tudo. Ou seja, tinha várias coisas na frente de Deus para que ele não visse. A palavra diz que ele era temente a Deus, desviava-se do mal, era um bom servo, tinha muitas riquezas, mas Deus foi tirando tudo isso. Deus tirou riqueza, Deus tirou filho, Deus tirou saúde, Deus mexeu, e essa situação mexeu até com a mulher dele. Deus foi tirando tudo da frente de Jó, porque Jó enxergava, mas não via. Não via Deus, ele agia por obediência e agia também porque estava escrito, agia da boca para fora. Era uma obediência só de obras, mas não de coração. A partir do momento em que ele começou a ver a Deus, porque ele vai dizer lá no final do livro: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bartimeu, ele era cego e não enxergava. Jó enxergava, mas não via. Jó enxergava, mas não via Deus. Não via o quanto ele era misericordioso, bondoso, justo, fiel. Ele só foi ver isso quando Deus foi tirando da frente dele aquilo que atrapalhava a visão dele de ver as características e as benevolências e toda a bondade de Deus. Porque Deus foi aquele que tirou, mas foi aquele que retribuiu tudo em dobro. E Deus foi retirando tudo aquilo que atrapalhava a visão de Jó. Jó focava nos seus filhos, nos seus negócios. Jó focava no seu dinheiro, na sua fazenda, mas não deixava de sacrificar a Deus, de obedecer, de ser reto diante da sociedade. Mas ele não via a Deus, ele faltava a ele experiências com Deus. E quantas coisas Deus vai ter que tirar da nossa frente. Às vezes Deus já está tirando, às vezes Deus está mexendo com a tua saúde, com a tua vida profissional, às vezes Deus está mexendo na tua família, para que você dobre o teu joelho e veja Ele. Para que você, como Jó, eu te conhecia de ouvir falar, muitos falavam que o Senhor fazia, que o Senhor agia, que o Senhor prosperava, que o Senhor abria as portas, que o Senhor curava, mas agora os meus olhos te veem. Agora não é do que os outros falam. Agora não é simplesmente porque está escrito, porque agora eu tenho uma experiência. Então, agora os meus olhos te veem. Não vai ser de disse-me disse, não vai ser simplesmente porque o homem falou, mas porque eu te vi, porque eu experimentei a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu cuidado. Como Bartimeu, o que queres que te faça que eu tenha vista? E Jó, Deus teve que tirar tudo da frente dele. Tudo da frente dele, todas as riquezas, os bens, os filhos, família, para que ele chegasse e falasse: eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Não se deixe chegar a esse ponto. Jesus quer se mostrar hoje para ti. Veja Jesus hoje, enxergue Jesus hoje, lance de si essa capa, deixa ele tirar da sua frente tudo que está impedindo você de vê-lo, tudo que está impedindo a sua visão espiritual. E veja Deus, glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.